e também era chamada de lugar de fragrância ou cidade do bálsamo. Então era uma cidade de delícias, era a cidade mais fortificada que existia naquele momento. Era, na verdade, o maior empreendimento que Israel deveria enfrentar. É tanto que você vai ler, quem poderia ler em número 22, 1? Vamos, eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia em nome de Jesus, porque a gente pode estar aí caminhando por ela. 22, versículo 1. Depois partiram os filhos de Israel e acamparam-se nas campinas de Moabe, desta banda do Jordão de Jericó. Desta banda do Jordão de Jericó. Jericó. Preste bem atenção. Aí se faz uma menção a Jericó e eles já estão vendo a cidade que eles futuramente precisavam vencer. Deus já estava preparando eles para uma grande dificuldade. E aí você vai ver lá em Números 26:3 a mesma palavra. Lê aí, Números 26:3. Falaram, pois, Moisés e Eleazar, o sacerdote, aos cabeças de Israel, nas campinas de Moabe, ao pé do Jordão de Jericó, dizendo: Amém. Presta bem atenção, irmãos, que aí você tem vários versículos antes de chegar a Jericó, a essa conquista. Sempre que se fala e se reúne o povo, está perto de Jericó. Esse perto quer dizer, você está vendo. Você está vendo a dificuldade. Note que eles estão sempre sabendo que vai vir lutas, vai vir guerras, vai vir dificuldades, mas se eles estiverem na presença de Deus, eles vão conseguir vencer. Certo? Bom, Josué foi escolhido por Deus como sucessor de Moisés, nós já lemos isso. Deus prometeu estar com ele, o animou para cumprir a sua tarefa, e Josué aceitou esta grande responsabilidade. Não sei se vocês perceberam nas lições anteriores, antes de Moisés partir, Josué era chamado de servo de Moisés. Toda vez que se apresentava Josué, era servo de Moisés. E toda vez que Deus se apresentava a Moisés, Moisés era chamado servo de Deus. Entendeu? Uma coisa interessante. Aí quando Moisés morre, a Bíblia diz que Deus se apresenta a Josué e diz assim: meu servo Moisés morreu. E o interessante, muito interessante, ninguém sepultou Moisés. Foi Deus mesmo que sepultou e escondeu o corpo dele. Segundo alguns historiadores, se alguém sepultasse o corpo de Moisés, talvez viraria idolatria. Então Deus escondeu o corpo dele para Satanás não utilizar esse tipo de artifício dentro de Israel. É interessante saber disso aí. Oi? Idolatrar os outros, né? O homem é tendencioso a isso aí, né? Ainda mais naquela época, tudo era só idolatria, né? Muito bem. Isso aí é para o nosso conhecimento. Uma coisa que me chama a atenção na introdução aqui é que Josué prepara o povo para a conquista. Josué 6:5, Josué 6, versículo 1 a 5, e diz assim: Josué é submisso ao comando de Deus. E nós precisamos, às vezes parece ser crítica, mas não é crítica. É uma crítica talvez construtiva. Nesses últimos dias, precisamos, principalmente aqueles que ministram a palavra, observar o que está acontecendo na igreja. Nós precisamos observar os movimentos, as inovações que estão entrando na igreja, para depois nós não estarmos no mesmo bojo daqueles que são impotentes diante de Deus. Isso nós precisamos tomar muito cuidado, e para isso nós precisamos ser como Josué, servos, ouvir atentamente o que Deus quer, como Ele quer, da maneira dele, não a gente inventar
cimentar, colocar um pouquinho do nosso. Não, o Senhor mandou colocar cimento, não vou colocar cimento e areia. O Senhor mandou colocar cimento, não vou colocar areia. Nós temos que tomar cuidado com isso. Hoje em dia, ontem mesmo eu estava observando, eu tenho analisado algumas coisas que estão acontecendo na história da igreja. Eu gostaria que vocês me ajudassem. Preste bem atenção. Quem já cantou um hino aqui, a cruz foi a mais pesada, por fora só existia madeira, mas por dentro estava o meu pecado. Quem já cantou essa música? Isso. Onde é que está o erro teológico dessa música? Que nós cantamos, abraçamos, achamos interessante, mas onde é que está o erro teológico dessa música? A madeira ia chorar. Meu irmão, a madeira nunca carregou pecado de ninguém. Isso é uma blasfêmia. E nós cantamos porque não observamos. Se a madeira levasse ao pecado de alguém, Jesus Cristo não precisava ser crucificado. Mas infelizmente, por falta de vigilância, observação teológica séria, acha-se bonito o hino e nós vamos cantando. E nós vamos levando, nós vamos pregando para o povo uma mensagem errada. Nós vamos dizendo para o povo: olha, a cruz foi a mais pesada, por fora só tinha madeira, mas dentro da cruz estava o meu pecado. De maneira nenhuma. Se o meu pecado estivesse dentro da madeira, Cristo não precisava ser crucificado. A crucificação dele era de balde, ou seja, era em vão. O pecado estava sobre Jesus. Entendeu a observação que nós precisamos fazer? Principalmente os hinos. Lindo hino. Eu até sugiro fazer uma substituição. Canta o hino, mas faz uma paródia, substitui por uma situação teológica que funcione. Mas devemos vigiar, porque a sutileza é essa, vai entrando desse jeito. É um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Daqui a pouco nós estamos consumidos por tantos erros que não podemos mais voltar atrás.